alvoroço, agitações e escândalos. Certa feita, Jesus disse: ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que os escândalos venham, mas ai daquele homem por onde o escândalo vem. Vem comigo que nós vamos discorrer agora sobre este assunto, escândalos. Eu sou o irmão Gutenberg e este é o programa Pedra Angular. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Programa Pedra Angular de volta com vocês. É uma satisfação maravilhosa estar de volta na apresentação deste programa. Bom, nós vamos explorar aqui o nosso tema sobre escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos. Ou seja, eu não posso evitar escândalos. Mas Jesus diz: ai do homem pelo qual o escândalo vem. Terá uma consequência gravíssima. Então, hoje eu quero explorar aqui esse assunto, falar um pouco sobre escândalos. E nós tivemos aí o noticiário, eu considero como o maior escândalo no mundo, neste mundo evangélico que está aí, mesmo sendo daquele que professava viver a verdade. Deixando bem claro no meu posicionamento, este homem não representa a mensagem do profeta William Branham, jamais. Nós nunca fizemos parte deste sistema e de nenhum outro sistema. Somos livres. O profeta William Branham diz: não forme uma organização que vocês morrem aí. Isto é simplesmente, esse sistema é simplesmente uma denominação. E nós não fazemos parte disto. Nós não fazemos parte deste sistema. Bom, a princípio eu quero começar esta reflexão mostrando uma história. Uma história para a gente ilustrar isso aqui, como é que Deus pesa os pecados na balança. Um camarada chegou para o outro e disse assim: olha, o que é que pesa mais? 4 quilos de toalha molhada ou 4 quilos de toalhas seca? Ora, o outro olhou para ele e disse: todos pesam iguais. Se são 4 quilos, então pesam iguais. Agora, o volume de quantidade, a quantidade e o volume de toalha seca é bem maior do que a quantidade de toalhas molhadas. Então veja só, mas no peso, todos pesam iguais, que são 4 quilos. Então observe. Não só os que fazem, mas também os que apoiam. Ora, os que apoiam sofrerá a mesma punição daqueles que fazem. O apóstolo Paulo disse: você acha que o Supremo Tribunal Federal, por oficializar a união homoafetiva, eles não pagarão as consequências? Da mesma forma de um homossexual, pagarão por isso. Você acha que esses deputados que legislam em favor disto, eles não pagarão as mesmas consequências? Pagarão. Sofrerão a punição, porque não só os que fazem, mas também aqueles que apoiam isto. Então, diante de Deus é o mesmo peso. Pecado é pecado, tem o mesmo peso diante de Deus. O que ocorre é que existem aqueles pecados que têm consequências maiores, que têm um volume maior.
É como o exemplo das toalhas. 4 quilos de toalhas molhada pesa a mesma coisa de 4 quilos de toalhas secas. Agora, a quantidade de toalhas secas serão bem maior. Então, existem pecados que trazem consequências maiores, mas diante de Deus, diante do juízo de Deus, todos pesam numa balança igual. Todos pesarão igual diante de Deus. Não só os que fazem, mas também os que apoiam. Então, é considerado o maior de todos os escândalos, porque se trata de um homem que seria um maníaco sexual. Ou seja, um homem que se dizia viver a verdade, que dizia estar na mensagem do profeta William Branham, mas isto não representa a mensagem, isto não me abala nem um pouco, porque nunca fiz parte deste sistema e de nenhum outro sistema farei parte. Eu sou um homem livre, Então veja só, usar a sua posição para seduzir mulheres. Primeiro ponto que eu quero destacar é este: usar o seu ofício, a sua posição influente para seduzir pessoas desesperadas. Isso se configura no mínimo como uma monstruosidade. Isto se configura no mínimo como um monstro, um maníaco. Porque a figura de um pastor é a figura de um pai, de um protetor, de um socorrista. Agora, você usar desta posição, desta influência que você tem para seduzir pessoas desesperadas, abusar de pessoas desesperadas, isto se configura, no mínimo, como um maníaco, um monstro. E eu sei que vai ter muitas chaleiras, muitos babão, como aqui a gente chama, que vão defender isto. Não só os que fazem, mas também os que apoiam tais coisas. Usar o seu ofício, usar o seu dom para abusar de pessoas desesperadas, isto é uma monstruosidade. Quando Deus dá um dom ao homem, aquele dom é para ajudar as pessoas. É para fazer você sair do caminho e Deus operar. A pessoa já nasce com o dom. Então, é para isto. Só que o profeta William Branham diz, um dom pode levar você para o inferno. Então, veja só, o dom pode te tirar da prisão, pode te ajudar em tantas coisas como livrou José da prisão. José foi livre da prisão por causa do seu dom. O dom que ele tinha de interpretar sonho, quando aquele copeiro lembrou de José, Faraó teve o sonho e o copeiro lembrou e disse, agora eu sei, tem um hebreu que interpreta sonhos. Aquele dom que ele tinha livrou ele da masmorra. Então, o dom é para ajudar, é para te livrar de muitas coisas. Agora, usar o dom para abusar de pessoas, usar o dom para te levar para o inferno, porque o profeta disse, você sabia que um dom pode te levar e te conduzir ao inferno? Pode. As pessoas estão usando dons para arrancar dinheiro de pessoas desesperadas, para abusar de pessoas desesperadas, pessoas carentes, vêm até o seu escritório em busca de uma ajuda e você usa aquele dom, aquela figura que você é, influente para seduzir aquela pessoa. Isto é uma monstruosidade. Eu não faço apologia à violência, mas no sertão da Paraíba, algo em torno disto daria morte. Você ter sua filha ser aconselhada por um homem desse. Sua filha vai a um escritório para ser aconselhada e acaba sendo seduzida. Isto na Paraíba, há tempos atrás, daria morte. Porque este transgressor usa da sua posição de influência para levar pessoas desesperadas
há uma condição mais horrível. Isto é uma tristeza, isto é uma monstruosidade, isto é ser maníaco. José foi livre pelo dom. José correu da tentação. José, quando a mulher do Potifar, a mulher mais bonita do Egito que havia naquela época, José, quando ela veio e tentou seduzir José, José correu, porque José diz: pecaria eu contra Deus? Você pode se esconder você pode se esconder do povo. As chaleiras, esses babão, esses apoiadores poderão te defender, mas diante de Deus, tu sabes que a coisa está complicada. Eu não estou falando isso para me projetar, como um aí de São Paulo falou que tem obreiros que tentam se projetar na desgraça do outro. Eu não estou falando isso para me projetar de forma alguma. Mas esse aí que está falando isso passou 48 anos lá, agora está dando uma de uma donzela virgem, quando sabia de todas as mazelas que acontecia ali e não teve coragem de denunciar. No mínimo, isto se configura como uma covardia. Covardes. Conviver com um homem abusando de mulheres e eu permanecer ali para não perder privilégios. Agora, gente, eu vi o vídeo ontem do cinismo. Agora vem dizer, pessoas que eu ajudei, pessoas que eu fiz isto, pessoas que eu fiz aquilo, estão hoje fazendo isto. Eu tenho isto como um avivamento. Não se rende, não se entrega, não é homem suficiente para dizer como Davi: pequei, somente contra ti pequei. Da maneira que tu me julgares, eu terei a ti como justo. Eu fiz o que é reprovado aos teus olhos. Porque não é homem suficiente para dizer: eu fiz o que é reprovado aos teus olhos, mas agora vai continuar e dizer: isto servirá como um reavivamento. Talvez por ter dinheiro provarão na justiça que não fez isto, porque num país que vivemos só quem sofre é os pobres. As pessoas carentes são as pessoas que sofrem, mas diante de Deus tu sabes que a coisa está complicada para ti. Eu sei que se Deus tirar sua mão de misericórdia de mim, eu fracassarei pior do que ele. Eu fracassarei pior do que ele. Mas estou clamando a Deus para que não retire sua mão de misericórdia de mim. Mas veja, um dom deve ser usado para ajudar as pessoas. Do contrário, esse dom vai te colocar no inferno, como o profeta William Marion Branham falou. Vamos lá. Vamos aqui por parte. Abusar de vítimas carentes que vêm até você para ser aconselhada. E ao invés de encontrar ali um anjo de Deus, encontra-se com um demônio. Encontra-se, está frente a frente com um demônio e não sabe. Observe, Deus não olha passado de ninguém. Deus olha o presente, o momento que você está vivendo. Hoje, Lúcifer passou de anjo a demônio. Satanás, caluniador, diabo, acusador. Olha a condição do presente dele hoje. Como é que ele se encontra? O futuro dele depende do seu presente. Qual é o futuro de Lúcifer? O lago de fogo de enxofre, por ser um demônio. O futuro dele é o lago de fogo de enxofre. Então, as pessoas vão a um escritório para se aconselhar, pensando que aquilo é um anjo, mas o que está ali é um demônio, é um monstro, é um maníaco. Deus levanta homens para abusar de mulheres? Jamais. E ainda vem dizer: eu vi Elohim, Miguel e Gabriel. Todos nós sabemos que a condição deles está horrível.
Então, um homem, quando chega a uma condição horrível, ele começa a tentar se justificar usando a palavra de Deus e a mensagem do profeta. Nunca tente justificar o seu erro usando a palavra de Deus e a mensagem do profeta, porque tu irás à ruína. Seja homem, seja firme, confesse os seus erros, que isso seria bonito e seria uma atitude louvável. De chegar a dizer, pequei. Mas não justifique o seu erro usando as escrituras, que tu irás à ruína. Agora, só para concluir, eu quero dizer o seguinte. A mídia tem um papel importantíssimo nestas coisas, porque a mídia escancara os escândalos, porque se não for escancarado pela mídia, passaria impune e os chaleiras, os babão, aqueles que não querem perder privilégios, como eu vi aquele de Anápolis dizer o seguinte: você quer que eu pegue um fio de alta tensão para torrar? Se levantar contra este homem, você está pegando um fio de alta tensão, você vai torrar, colocando medo nas pessoas. Mas a mídia tem um papel importantíssimo, que é escancarar esses escândalos, porque senão não viria à tona. E Deus deixa isto acontecer para abalar os eleitos, ou seja, para sacudir os eleitos destes sistemas. Quando Jim Swaggart caiu, Jim Swaggart saiu com prostituta, continuou saindo com prostituta e pregando para milhões de pessoas. E pessoas dando amém. E pensando que aquilo era um anjo, mas estavam diante de um demônio. E ele continuou saindo com prostitutas. Se a mídia não tivesse escancarado a safadeza de Jim Swaggart, continuaria impune, ele continuaria pregando para milhões de pessoas e as pessoas pensando que aquilo era um anjo, mas era um demônio. Então veja só, esse é o papel importante que a mídia tem, de escancarar isto e mostrar para que todos vejam. Isto foi o que a mídia fez, escancarando esse escândalo, o maior de todos os escândalos no meio cristão. Está aí. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Eu não falo isso para me projetar. Eu moro numa cidade de 4 mil habitantes, tenho uma igreja de em torno de 15 pessoas. Não pretendo sair da minha cidade. Não estou aqui para me projetar, jamais. Mas devemos alertar os cristãos de que esses sistemas corrompidos dentro da mensagem vão te levar para o inferno. Então sai dela, povo meu, e não serdes cúmplices em suas obras. Que Deus nos ajude. Shalom. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.